Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode ligar um LED usando um Arduino. Se você está iniciando na eletrônica, esse vai ser o seu primeiro passo no mundo da programação e do Arduino. Eu sou Isaac, engenheiro mecânico, e você está na Maker Class. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que é capaz de você configurar e programar ele para poder interagir com diversos dispositivos, como por exemplo LEDs, lâmpadas, relés e diversos outros. E hoje a gente vai aprender como que você consegue controlar um LED através da placa Arduino. Com isso, nós vamos ver qual é a ligação entre a parte de software, que é o código, com a parte de hardware, que é a placa Arduino. Então a gente vai ver qual é a associação entre essas duas áreas, de software e de hardware. De uma forma resumida para você entender, o software é o programa que a gente faz, é o código que a gente vai programar e carregar na placa Arduino. E o hardware é a própria placa, que vai receber esses comandos através do código inserido e executar as funções que foram programadas. Antes de começarmos a programar, vamos entender como que funciona a estrutura de programação do Arduino. Nós vamos abrir aqui a IDE Arduino, que é o ambiente de programação do Arduino, que eu ensinei vocês a instalar e configurar na nossa última aula. Você vai abrir então a IDE Arduino, vai vir aqui em arquivo, novo esboço, e ele vai criar para a gente um novo projeto. E agora eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura de programação. A estrutura de programação ela tem basicamente três áreas. Ela tem uma área inicial aqui em cima, que é onde a gente faz as declarações das variáveis que nós vamos usar. Então, todas as variáveis que nós formos usar no nosso código, nós temos que declarar elas aqui. Então, se nós vamos usar uma variável do tipo inteira, por exemplo, nós vamos declarar aqui. Essa parte central do código aqui, que é o void setup, ela é uma função setup que ela é executada apenas uma vez quando a gente inicia o Arduino. Então, assim que a gente ligar o Arduino, ele vai executar essa função apenas uma vez e depois ele vai dar sequência para o resto do código. Para que serve essa função? Essa função ela serve como se fosse um menu de configuração, que toda vez que o Arduino ligar, ele vai passar por ela, vai fazer todas as configurações primárias necessárias e depois ele continua o código. Então aqui dentro a gente vai colocar tudo aquilo que a gente quer configurar o Arduino inicialmente. Se a gente vai usar algum pino, se esse pino ele vai ser entrada, saída, se ele é um sensor, se ele é um atuador, tudo isso a gente vai declarar aqui nessa função inicial. E depois nós temos a função void loop, que é de fato onde a gente faz toda a programação do código que será executado durante o funcionamento do Arduino. Então, tudo que a gente colocar aqui dentro dessa função loop, enquanto o Arduino estiver ligado, funcionando, isso vai ser executado infinitamente. Então, o nome loop significa que ele vai ficar infinitamente repetindo. Então, ele repete uma vez, depois que ele chegou no final, ele volta lá em cima e começa de novo e vai se repetindo enquanto a gente não desligar o Arduino. Então, essa que é a estrutura de programação do Arduino. Nós temos aqui em cima o lugar que a gente declara as variáveis. Quando a gente for usar bibliotecas, que nas próximas aulas eu vou falar sobre o uso de bibliotecas, a gente vai declarar as bibliotecas aqui em cima, alguma função, algum objeto, tudo que a gente for usar no nosso código, a gente vai declarar aqui em cima e nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouco melhor nisso. Mas hoje eu quero passar para vocês apenas o básico da estrutura da programação e vou usar apenas as funções que a gente vai usar aqui no LED. Eu não vou me aprofundar muito, eu quero usar apenas o básico para você conseguir fazer o seu primeiro projeto aí e entender como que funciona a associação desse código que a gente vai programar aqui funcionando aqui no nosso hardware, na nossa placa Arduino, com esse LED funcionando. Bom, agora nós vamos fazer a ligação do LED aqui no Arduino. Como que a gente vai fazer isso? Eu estou usando aqui o auxílio de uma protoboard, onde eu conectei o LED. Como que funciona aqui a ligação do LED? O LED ele tem dois terminais. Eu tenho um terminal maior e um terminal menor. O maior é o positivo e o menor é o negativo, é o GND. Então eu vou conectar o meu LED aqui na protoboard. O terminal maior, eu vou ligar ele a um resistor, porque o nosso Arduino,
Quando ele liberar o pino dele, ele vai liberar 5 volts. E 5 volts é uma tensão muito alta para poder estar acionando o LED. O nosso LED pode acabar queimando. Então, para reduzir essa tensão, eu vou usar um resistor de 220 ohms. Então, no nosso terminal maior do LED, eu vou ligar o nosso resistor. Agora, do outro lado do resistor, eu vou ligar um jumper e vou ligar ao pino 13 do nosso Arduino. Vou ligar aqui no pino 13. Pronto. Agora, o outro terminal do LED, que é o nosso terminal negativo, o GND, eu vou ligar no GND do Arduino. Pronto, aqui a gente já tem a ligação pronta, o nosso LED com o resistor conectado aqui ao Arduino. Agora nós vamos conectar o cabo USB no nosso Arduino e vamos conectar o USB no computador para a gente poder carregar o código. Agora, com o Arduino conectado ao computador através do cabo USB, nós vamos abrir a IDE Arduino, ir aqui em um novo projeto e vamos digitar o código que nós vamos usar para poder acender o LED. Aqui na parte inicial do código, nós vamos declarar a variável que a gente vai usar. A gente vai declarar a variável int, chamada LED, no pino 13 do Arduino. Fazendo assim, a gente está declarando que nós temos um LED conectado ao pino 13 do Arduino. Por isso que nós definimos essa variável aqui. Aqui no setup, nós vamos definir se esse pino 13 ele vai ser entrada ou saída. Como a gente está acionando um LED, ele vai ser uma saída. Então, a gente vai digitar pinMode, o nome da variável que está relacionada ao LED, e digitar output, que significa saída. Quando o Arduino iniciar, ele já vai saber que esse pino ele é uma saída, porém, essa saída ela pode começar ligada ou desligada. Para a gente ter a certeza de que vai começar desligado, a gente vai digitar a função digitalWrite, colocar o nome do pino que a gente está configurando, que é LED, e configurar se é ligado ou desligado. No caso, então, vamos escrever low, que significa desligado. Dessa forma, assim que o Arduino iniciar o código, o LED vai começar desligado. Aqui no loop, nós vamos fazer a programação do código que será repetido infinitamente, que vai ser a parte que nós vamos fazer o LED piscar, ligando e desligando. Enquanto o Arduino estiver ligado, conectado na energia, tudo que tiver dentro dessa função loop vai ficar se repetindo infinitamente. Então aqui nós vamos colocar agora para o LED ligar, nós vamos colocar digitalWrite, LED, e vamos ligar. Certo? Então aqui a gente ligou o LED. Só que depois que o LED ligar, eu quero dar um atraso e desligar ele. E depois que desligar, eu dou um outro atraso e ligo ele novamente para ele ficar piscando. Para a gente dar esse atraso, a gente usa a função chamada delay. O que significa essa função? Sempre que chegar nessa função, o tempo que tiver aqui dentro dela é um tempo de espera. Então, quando o código chegar aqui, ele vai esperar 1 segundo para poder continuar. A gente vai colocar esse tempo aqui dentro sempre em milissegundos. Então, se eu quiser colocar 1 segundo, eu tenho que colocar 1000 milissegundos. Vou escrever aqui 1 segundo para a gente saber. Então, assim que esperar 1 segundo, agora eu vou fazer o que com o LED? Ele ligou, esperei 1 segundo, agora eu vou desligar. Então, eu vou colocar digitalWrite novamente, LED, e vou colocar low para ele poder desligar. Assim que ele desligar, eu vou esperar mais 1 segundo para ele ligar novamente. Pronto. Assim que chegar aqui no final da função loop, ele vai retornar lá em cima automaticamente. Então a gente não precisa de ficar escrevendo para ele ligar e desligar mais, porque funciona assim. Ele vai começar a executar aqui em cima na primeira linha, ele vai para a segunda, para a terceira, para a quarta. Quando chegar aqui no final, ele retorna lá em cima novamente. Então a gente vai colocar para ele ligar, esperar 1 segundo, desligar, esperar 1 segundo. Depois desse segundo ele retorna aqui em cima e começa novamente. Então, assim que a gente configurar esse código no Arduino, ele já vai começar a executar. Para a gente poder carregar esse código no Arduino, a gente vai vir aqui, selecionar a porta que o Arduino está conectada no nosso computador,
no caso aqui está com 9, já selecionei e vou clicar aqui, ó, enviar usando o programador. Vou clicar nessa setinha aqui para enviar para o Arduino. Ele vai compilar o código e vai enviar. Assim que enviar e o envio foi concluído, o LED já vai começar a piscar. Dessa forma, a gente acabou de configurar o Arduino e o nosso LED já está piscando. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixe a sua curtida e comenta aqui se você conseguiu fazer esse código aí na sua casa. Obrigado por assistir e até a próxima aula. Valeu!